Aqui há uma ideia muito importante que todos vocês sabem, a população brasileira entre 1940 e 1980, ela passou de predominantemente rural para predominantemente urbana, sob o impulso de uma migração de um vasto contingente de pessoas que não encontraram nas cidades condições básicas de vida, sem acesso à infraestrutura urbana, às oportunidades de trabalho, de cultura e de lazer. A partir do processo de redemocratização do Brasil, que data de 1985, experiências como, por exemplo, a do orçamento participativo, verificaram que a população começa a reivindicar, além das condições básicas de vida, de infraestrutura, começa a reivindicar também espaços culturais. Isso é muito importante para nós que trabalhamos na área da cultura. E verificando o que essa população espera dos centros culturais, constata-se que são 3 motivações que levam as pessoas a reivindicar espaços culturais. Primeiro, elas querem um lugar de recreação, de lazer, de acesso às artes e de acesso a mais conhecimento, próximo às suas casas. Assim como as pessoas querem postos de saúde, escolas perto de casa, elas passaram também a reivindicar espaços culturais. Em segundo lugar, as pessoas têm uma expectativa de que o espaço cultural ocupe o tempo livre das crianças e dos jovens, afastando-as do risco que representa o recrutamento pelo crime organizado. A expectativa das pessoas é que o centro cultural inspire novos valores nas crianças e nos adolescentes e novas perspectivas de vida. E, em terceiro lugar, a população tem a esperança de que, através da cultura, pode-se obter emprego, pode-se obter renda, pode-se obter riqueza. Ou seja, a cultura está sendo chamada a complementar as políticas de educação. A escola não é mais suficiente, o centro cultural é necessário porque representa mais conhecimento. As políticas culturais estão sendo chamadas a complementar a segurança pública e, finalmente, os centros culturais e as políticas culturais são chamadas a complementar as políticas de trabalho e emprego. Ou seja, nossa responsabilidade cresceu muito. O segundo tema nesse eixo se chama Memória e Transformação Social. E aqui a ideia mais importante se refere às políticas de proteção do patrimônio cultural. Em geral, essas políticas elas visam constituir uma identidade única de determinado lugar, determinado território, uma cidade, um estado ou mesmo a União, e essa identidade única tende a ocultar, a esconder, a não dar vazão à expressão da diversidade das expressões culturais. Então a pergunta aqui que se coloca é essa: como o poder público pode proteger e promover a diversidade cultural se ele está acostumado a produzir apenas uma identidade única que tenta unificar a todos? E esse é o desafio. O desafio é que as políticas de patrimônio passem agora a promover e a proteger a diversidade das expressões culturais. E isso não é uma tarefa simples, porque significa operar num campo onde pode haver tensões entre as identidades, conflitos entre grupos, e aí as políticas de patrimônio terão que responder a um comando constitucional que diz, no artigo 215, que cabe proteção especial àquelas culturas excluídas, aquelas culturas que foram historicamente marginalizadas, que foram historicamente oprimidas. Quais são? As culturas populares, afro-brasileiras e indígenas. Cabe ao Estado brasileiro, cabe aos municípios, aos estados e à União dar prioridade à proteção das culturas populares, afro-brasileiras e indígenas. Bom, e o terceiro ponto desse eixo
desse segundo eixo se chama acesso, acessibilidade e direitos culturais. E aqui há uma proposta de uma lista de direitos culturais extraída dos documentos internacionais e da leitura atenta da Constituição brasileira, que são os direitos à identidade e à diversidade cultural, que também pode ser chamado de direito à memória, o direito à participação na vida cultural, que envolve 4 categorias: o direito à livre criação, o direito à livre difusão, o direito ao livre acesso aos bens da cultura e o direito à participação nas decisões de política cultural. O terceiro direito cultural é o direito autoral e, finalmente, o quarto, o direito-dever de cooperação cultural internacional, que também pode se chamar de direito-dever de intercâmbio cultural. Eu não vou me estender nesse ponto, mas sugeriria a vocês que pesquisem na internet os documentos internacionais da ONU e da Unesco que inspiraram a elaboração dessa lista de direitos culturais. E aí eu citaria rapidamente a Convenção sobre a Proteção dos Bens Culturais em caso de conflito armado, de 1954, a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, que é de 1972, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, que é de 2001, a Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes às Minorias Nacionais, Étnicas, Religiosas e Linguísticas, que é de 92, a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional Popular, que é de 1989, a Recomendação sobre o Status do Artista, de 1980, a Declaração do México sobre as Políticas Culturais, que é de 1982, a Convenção Universal sobre o Direito de Autor, que é de 1952, e a Declaração de Princípios da Cooperação Cultural Internacional. E, finalmente, a declaração, a primeira de todos, e a que gerou todos esses direitos, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que eu aconselharia que vocês fossem ao artigo 27, que é o artigo que trata especificamente da cultura.